Estamos a 28 de junho para o ano 2026. Boa noite, está a começar assim a edição de domingo do Jornal da Noite. A sua especial atenção ao desenvolvimento das notícias a esta hora e a esta data. O assédio no ambiente de trabalho continua a ser uma infração sem rosto subnotificada em Moçambique. A presidente da MODEM, Marina Macedo, defende a criação de uma lei específica e de dados científicos para combater o fenómeno. A responsável critica o atual modelo de gestão das denúncias nas empresas, considerando inadequado que os departamentos responsáveis por salários e contratos sejam também encarregues de lidar com casos de assédio. O assédio no ambiente de trabalho continua a ser uma realidade silenciosa em Moçambique, segundo a Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Social da Mulher. Em entrevista ao programa Estado de Direito da MBC-TV, a presidente da MODEM, Mariana Macedo, defendeu a necessidade urgente de uma lei específica que obrigue instituições públicas e privadas a adotarem código de conduta e mecanismos eficazes de prevenção e denúncias de casos de assédio. Um dos objetivos da MODEM, que consta das recomendações do Policy Brief, é haver uma lei específica que vai obrigar tanto as empresas privadas como públicas a adotarem um código de conduta sobre matérias ligadas ao assédio. Então, é necessário que esteja claro o que é o assédio nesse código de conduta, é necessário que esteja claro quais são os mecanismos de denúncia, quais são formas de prevenção. E outro dado aqui importante é que é necessário que haja formação das pessoas que são as primeiras a receber as queixas no caso de assédio. Segundo a organização, o atual modelo de atendimento às vítimas dentro das empresas apresenta fragilidades, sobretudo devido à falta de preparação dos departamentos dos recursos humanos para lidar com as denúncias que exigem sensibilidade, confidencialidade e proteção. Para Mariana Macedo, não é adequado que os mesmos funcionários responsáveis pela gestão administrativa e salarial assumam também o papel de receber e acompanhar denúncias de assédio. Porque o que se assiste nos dias de hoje é que estes casos de assédio são tramitados por recursos humanos, sem querer tirar aqui ou pôr em causa a competência dos recursos humanos, mas não se pode, é inconcebível que uma pessoa que está a tratar de salários, questões administrativas, salários, está a tratar dos contratos da empresa, é esta mesma pessoa que vai ouvir vítima de assédio, que é um tema tão sensível, e esta pessoa está completamente despreparada para ouvir a vítima. A presidente da MODEM explica que a falta de preparação pode contribuir para a descredibilização das denúncias, exposição das vítimas e partilha indevida de informações com as chefias, criando receio entre as pessoas afetadas. Por isso é que vemos os casos que acontecem agora, que é a descredibilização da vítima, ou é este funcionário dos recursos humanos que depois acaba por transmitir às hierarquias o que ouviu da vítima. Depois começamos a ver a vítima sofrer represálias, e as pessoas que estão ao redor, porque isto é no ambiente de trabalho, normalmente as pessoas que estão ao redor acabam por ficar também com medo de fazerem as denúncias, por isso é que estes casos de assédio acabam por ser, como são hoje, subnotificados. A MODEM já apresentou um Policy Brief com recomendações sobre a matéria, apelando ao Executivo e ao Parlamento para a adoção de medidas que reforcem a proteção das vítimas e a prevenção do assédio nos locais de trabalho. O antigo governante Miguel Ncaima defende uma reflexão profunda sobre o modelo de democracia em Moçambique, considerando que este deve ser construído tendo em conta a realidade histórica e social do país. Segundo o político, a democracia moçambicana resulta de um processo marcado pela luta de libertação nacional, colonização e conflitos armados, fatores que tornam desafiante encontrar consensos sobre o modelo ideal para o país. A democracia em Moçambique foi institucionalizada com a introdução do multipartidarismo e a realização das primeiras eleições gerais em 1994, um marco considerado histórico por colocar fim a décadas de conflito armado. Entretanto, o processo democrático tem sido marcado por desafios
incluindo debates sobre a transparência eleitoral, funcionamento das instituições e necessidade de maior inclusão política. Na recente edição do programa Moçambique 50 anos, o político Miguel Queima defendeu a adoção de medidas concretas para fortalecer a democracia, sublinhando que cada país deve encontrar um modelo ajustado à sua realidade. Mas o nosso país está-se a construir no meio dessas dúvidas das pessoas, muitos de nós, a não entender o que é que queremos com a nossa democracia. E o nosso país, porque nasceu da luta da libertação nacional, da guerra, da colonização, é muito difícil para a gente se encontrar o ponto de convergência profunda quanto à questão da democracia. Temos que lutar muito. O antigo governante defendeu que o mais importante para os moçambicanos é consolidar a democracia, sobretudo através do fortalecimento dos sistemas eleitorais, por considerar que é neste processo onde se encontram muitos dos desafios ligados à paz no país. Na nossa democracia temos que cimentar os sistemas eleitorais. Aliás, é lá onde reside a paz, a problemática da paz. É lá onde reside. E nós temos que aprofundar nessa... E o segundo aspecto é o aspecto econômico. O aspecto de satisfação de bens. Para o antigo ministro da Cultura, o caminho para o desenvolvimento sustentável passa necessariamente pelo investimento no conhecimento, educação, ciência e técnica. Se conseguirmos vencer a luta nessas áreas, nós não teremos mais terrorismo, não teremos mais as guerras, não teremos. Porque estaremos a vencer o subdesenvolvimento, como era o conceito de Samora Machel. As declarações de Miguel Queima surgem num contexto de debate nacional sobre os desafios da democracia moçambicana, com diferentes setores a defenderem reformas nos sistemas eleitorais e maior participação dos cidadãos na construção da estabilidade política. Arranca amanhã, segunda-feira, 29 de junho, em todo o território nacional e na diáspora, a fase de audição pública do Diálogo Nacional Inclusivo. A iniciativa surge na sequência da fase de auscultação pública e tem como objetivo apreciar e debater propostas concretas para a reforma do Estado moçambicano. A Comissão Técnica de Implementação do Diálogo Nacional Inclusivo vai apresentar 3 cenários de reforma que variam desde uma proposta mais profunda que prevê a refundação do Estado até a perspectiva de continuidade com ajustes no atual sistema político nacional. Concluída a fase de auscultação pública do Diálogo Nacional Inclusivo, lançado oficialmente a 10 de setembro de 2025 pelo Presidente da República, inicia agora uma nova etapa, a fase de audição pública. O processo, que arranca esta segunda-feira, 29 de junho, em todo o país e na diáspora, vai permitir o debate público das propostas resultantes da auscultação anterior, onde foram identificados 3 cenários para a reforma do Estado moçambicano. O exercício da audição pública, que inicia no dia 29 de junho, já temos conteúdos concretos que levamos à discussão pública, que serão estes conteúdos que serão objeto, matéria, em torno da qual irá se desenvolver o exercício da audição. Não tendo havido consenso nas auscultações terminadas sobre o caminho a seguir, pautamos por trazer os 3 cenários que consubstanciam as 3 tendências que se evidenciaram no processo das auscultações públicas. O presidente da Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo, Edson Macuacua, que falava este domingo à imprensa para fazer o ponto de situação do processo, explicou que os cenários apresentados resultam das contribuições recolhidas durante a fase de auscultação pública.
um primeiro cenário, que é o cenário de mudanças profundas, que prevê a refundação do Estado, a realização, digamos que, de uma mudança radical do sistema político, com a convocação de uma espécie de uma Assembleia Constituinte, digamos que para reinventar o Estado, portanto, uma mudança na perspectiva de ruptura com o status quo. O cenário da reforma moderada, que é no sentido de consolidar o que é bom, melhorar o que carece de aprimoramento e introduzir os elementos que concorrem para o aprofundamento do Estado de Direito Democrático. E o terceiro cenário, que é o cenário da continuidade com ajustes, que significa realizar alterações pontuais, alterações mínimas. Segundo Edson Makwakwa, após a realização da audição pública, será feita uma síntese final que vai permitir identificar o cenário com maior consenso entre as três propostas apresentadas. Definindo-se o cenário que irá prevalecer entre os três, com base nesse cenário, vamos elaborar já as propostas normativas que irão consubstanciar o produto final do processo do diálogo nacional inclusivo. Este exercício das audições públicas vai ter lugar durante os meses de julho e uma parte de agosto, portanto, em todo o país e na diáspora. A fase de audição pública pretende garantir maior participação dos cidadãos no debate sobre o futuro do Estado moçambicano, antes da elaboração das recomendações finais do Diálogo Nacional Inclusivo. O veterano da luta de libertação nacional, Oscar Monteiro, diz que as nacionalizações pós-independência tiveram um significado profundo e reparador para Moçambique. Segundo ele, o processo não foi apenas uma medida de estatização, mas uma forma de restituição nacional. O membro sénior da Frelimo desafia os atuais dirigentes a romperem com a inércia e a assumirem maior responsabilidade na gestão do Estado. As nacionalizações em Moçambique foram medidas adoptadas pelo governo da Frelimo após a independência em 1975, com o objetivo de colocar sob controle do Estado setores considerados estratégicos da economia e da sociedade. O processo iniciou a 24 de julho de 1975, data que passou a ser assinalada como o Dia das Nacionalizações. Sobre o significado histórico destas medidas, Oscar Monteiro concedeu esta quinta-feira, 25 de junho, uma entrevista na qual faz uma leitura sobre o impacto das nacionalizações no país. Tu podes olhar para as nacionalizações como atos, digamos, de socialização, de estatização. Mas aqui as nacionalizações foram, começo pela nacionalização, que é um bocado discutível, das casas de rendimento. Foram nacionalizações no sentido nacional. Isto é, foram os moçambicanos a tomarem conta do que lhes tinha sido roubado ou do que eles não tinham construído, mas que tinha sido construído com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com o seu sacrifício, com a escravatura de alguns. O membro sénior da Frelimo alerta igualmente para a necessidade de combater a corrupção nas instituições do Estado. Segundo Monteiro, a liderança não deve ser apenas um título, mas deve envolver capacidade de decisão e responsabilidade por parte dos dirigentes nomeados. É preciso que as instituições públicas, as instituições de controle do Estado e as instituições judiciais tomem as medidas, porque, de facto, alguém tem que pôr o guiz ao gato. E as pessoas não podem continuar a pavonear-se nos lugares oficiais e não tomar as decisões. É preciso tomar as decisões. Quando você é nomeado dirigente, é para tomar decisões. Nós estamos atrás de si, todos nós, a grande maioria do povo. Mas você tem que ter coragem de romper com certos hábitos. Para Oscar Monteiro, os atuais gestores públicos devem abandonar práticas de acomodação e agir com determinação para responder
os desafios do país. Os compromissos comerciais chamam por nós. Nós voltamos dentro de instante com mais desenvolvimento das notícias. Até já. Chegar à altura em que há de haver quadros dentro do Anamola para desafiar o mentor da ideia do Anamola. Diferentemente da maneira como surgem outras organizações que podem surgir da associação de várias mentes. O caso da Anamola surge exatamente por causa do Venâncio. Então é bom que se reconheça isso. Os partidos que até têm verba do Estado no Parlamento, recebem dinheiro, não conseguem nem fazer um Conselho Nacional e o Congresso deles discute-se durante 5 anos. Vamos fazer Congresso. Ah, não há condições. Quer dizer, não é que não há matéria, não há condições. Tudo fala de dinheiro. De todos os secretários de Estado que vocês têm, o único que eu gosto dele, porque toma decisões, é aquele. Mas só que aquele não pode exacerbar o seu âmbito. E ele sempre disse a eles também. Na minha opinião, está mal colocado como secretário de Estado. Aquele devia ser governador numa província e dirigir a província. Algumas das medidas que ele toma deviam ser tomadas pelos governadores. Um administrador não executivo ganhar $10 mil numa empresa onde ele nem vai, participa em 4 conselhos de administração alargados num ano. Quer dizer, por ano é preciso 4 vezes, mas mensalmente está a entrar valores de dinheiro na conta. Isso é roubo ao governo, é roubo ao Estado. Quando abre o telejornal, vê crianças a dizer que a minha turma é naquela árvore ali, a minha sala é aquela árvore ali. Já vejo uma árvore transformar-se em sala. É sala de um país civilizado que tem 51 anos de independência. Não faz sentido. Nós aqui em Moçambique temos uma coisa muito estranha, que o presidente ganha muito menos de pessoas nomeadas por seus subordinados. É uma coisa muito esquisita. O salário do presidente está muito abaixo do salário de qualquer PCA. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026,
no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. E o Play, a tua maneira. E o Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. O que são operadores de bolsa? São intermediários financeiros que facilitam a compra e venda de títulos. De volta, renovamos os votos de boa noite e continuamos com o desenvolvimento das notícias. O sociólogo Elísio Macama afirma que a oposição corre risco de repetir antigos vícios assentes na reação emocional caso continue centrada apenas na rejeição ao poder, sem apresentar propostas concretas para o país. A posição foi defendida este sábado no seu atual espaço de comentários na MBC-TV, em análise à recente Convenção Nacional da Anamola. Segundo Elísio Macamo, a oposição deve ultrapassar a lógica de contestação e apostar na construção de alternativas políticas capazes de responder aos desafios nacionais. A recente Convenção Nacional do Anamola, realizada de 21 a 22 de junho corrente em Nampula, mereceu este sábado a opinião do académico Elísio Macamo. Segundo Macamo, o evento trouxe à tona a complexidade das alianças da oposição e os limites estruturais do atual sistema político do país. O sociólogo disse que a convenção revelou um cenário intrigante, uma união que parece basear-se muito mais na rejeição ao poder instituído do que na visão de Estado verdadeiramente partilhada entre os seus membros. Há problemas quando a oposição se torna identidade e a identidade substitui a política. Os discursos da convenção deixaram a impressão de que o principal recurso mobilizador é a experiência da injustiça. Tanto falou-se da perseguição e da alegada violência, o que é legítimo, mas que tipo de sistema político se pretende construir? Para além da diversidade ideológica, o debate centrou-se na ausência de propostas estruturais e concretas sobre o futuro modelo de governação do país. Uma nova política transforma as regras do jogo e a qualidade das instituições e a forma de organizar a vida coletiva. Então, o que vou dizer agora pode até irritar alguns simpatizantes do Anamola, e a intensidade dessa irritação vai confirmar precisamente o problema que importa discutir. Qualquer reserva em relação ao partido tende a ser interpretada como defesa da Frelimo. Qualquer crítica tende a ser recebida como hostilidade. A reação emocional precede a reflexão política. Macamo acrescentou que o problema não se esgota na nova força da oposição, tendo destacado que o partido no poder surgiu desta análise como incapaz de ler a verdadeira dimensão da crise de legitimidade que enfrenta. Mas seria um erro concluir que a responsabilidade por esta situação pertence apenas ao Anamola. A Frelimo parece cada vez mais incapaz de compreender a natureza do desafio que enfrenta. E tudo indica que continua a interpretar a crise atual como um problema de comunicação, propaganda ou disputa narrativa. Age como se a principal questão fosse neutralizar críticas e defender a sua imagem política. A análise do sociólogo Elísio Macamo deixa evidente que o futuro da democracia em Moçambique depende de propostas reais e não apenas de gestão de narrativas coletivas. Para Elísio Macamo, tanto o poder como a oposição enfrentam agora a exigência de resgatar a credibilidade e apresentar ao país a política que lhes falta. O comentador residente da MBC-TV, Salomão Moiana, considera histórica a primeira Convenção Nacional da Anamola, defendendo que o evento contribui para o fortalecimento da democracia moçambicana. Moiana diz que a jovem formação política está no caminho certo, destacando as ações realizadas no terreno.
mais importante, na minha opinião, era realizar-se um congresso participado, como foi este, com delegados de todo o país, delegados de todos os distritos de Moçambique. Portanto, é mais um partido que trilha pela senda da unidade nacional e pretende conquistar o seu espaço dentro do mosaico político nacional. E como primeiro passo, eu posso dizer que conseguiram. O partido conseguiu fazer um congresso bem sucedido, um congresso bem movimentado, com mais de 50 convidados nacionais e outras dezenas de convidados internacionais, dos quais vários fizeram intervenções virtuais e outros até estiveram a fazer intervenções presenciais. Portanto, houve esta abertura de chamar pessoas de fora para virem transmitir a sua experiência, também para virem encorajar, dar mais encorajamento ao novo partido. E penso que, desse ponto de vista, foi um grande sucesso. Agora, o Venâncio, eu acho que não toda a gente que está na Namola, podemos dizer que está na Namola por causa do Venâncio. Seria um pouco esquisito. Aquele que convidou todas as pessoas para ali e surgir alguém dizer que eu quero desafiar a liderança desse senhor. Eu penso que há de chegar à altura em que há de haver quadros dentro da Anamola para desafiar um mentor da ideia do Anamola. Diferentemente da maneira como surgem outras organizações que podem surgir da associação de várias mentes. No caso da Anamola, surge exatamente por causa do Venâncio. Então, é bom que se reconheça isso. Até achei um pouco estranho ver uma capa de um jornal, acho que foi o Semanário Magazine, em que aparece um cidadão chamado Novinte, Raul Novinte, a dizer que... Era essa questão que eu queria... A dizer que foi descartado, foi excluído porque ele era candidato à presidência, queria desafiar. Mas também, bom, primeiro Novinte nós o conhecemos como membro da RENAM. Estes e outros temas da atualidade nacional serão analisados no programa À Semana com Salomão Moiana, daqui a pouco, em direto aqui na MPC TV. Continuamos com o desenvolvimento de outras notícias. O que seria um momento histórico para o atletismo moçambicano, sobretudo nas modalidades de fundo e velocidade, transformou-se num cenário de incerteza e frustração. Na manhã de sexta-feira, 26 de junho, o ministro da Juventude e Desportos, Keifadine Menas, interrompeu o processo eleitoral da Federação Moçambicana de Atletismo, alegando falta de condições organizacionais para a realização do escrutínio. A decisão tomada à porta fechada no Ministério da Juventude e Desportos apanhou de surpresa os 3 candidatos à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo, nomeadamente Kamal Badru, Gilberto Gomes e Paulo Sonia, que aguardavam pelo início do processo eleitoral, juntamente com representantes das 11 associações provinciais filiadas. Entretanto, a situação de 3 associações consideradas irregulares acabou por ser apontada como uma das principais razões para a suspensão do pleito. O titular da pasta dos desportos exigiu a regularização da documentação dessas entidades como condição para a marcação de uma nova Assembleia Eleitoral. Eu gostaria de não haver eleição? Não, para mim essa eleição já deveria ter acontecido. Eu perguntei à comissão, aqui chamei a comissão e perguntei. Eu recebi documentos das comissões a queixarem sobre o Badru. Nem queriam fazer eleições, não marcou eleições para Niassa. Vocês não mandaram carta a dizer que não queria? Eu não anuí a vossa carta. Então como? Vocês fizeram carta para mim, não queremos ir a Niassa, não queremos Badru. Quem obrigou a destituição do Badru? Não foram vocês?
Segundo Cafeidine Manasse, a decisão do governo não representa uma oposição às propostas apresentadas pelas associações, mas visa garantir que o processo eleitoral decorra dentro da legalidade e das normas estabelecidas. O nosso documento como governo não está a ir contra aquilo que são as propostas que vocês trouxeram. Esta comissão, quem criou, quem indicou as pessoas, não foi o governo. Então, se as associações estão a identificar alguém que não está a fazer andar a coisa, vão nos dizer. Vamos indicar a Lourdes para fazer parte desta comissão. Não quer, ela diz que não quer. O representante da World Athletics para a África Austral lançou um alerta defendendo que Moçambique deve resolver o impasse eleitoral da Federação Moçambicana de Atletismo, sob risco de enfrentar sanções da entidade máxima do atletismo mundial. Está completa a informação para este domingo e nós lançamos o convite para que o caro telespectador não deixe de acompanhar hoje, agora a seguir ao jornal, o programa A Semana com Salomão Moiana. Somos gratos pela atenção, dispensada, votos de um ótimo domingo. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.